Olá, boa tarde. Meu nome é Gilson, sou professor de língua portuguesa, literatura e, obviamente, que nós vamos discutir linguagens de um modo geral, né? Parece que discutir português é algo de outro mundo, especialmente porque a nossa experiência com língua portuguesa na escola não é uma experiência lá tão edificante assim, né? Nas aulas de análise sintática, meu Deus, quando o professor me apresentava a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, aquilo me apavorava, aquilo me deixava praticamente em pânico. Isso porque nós somos ensinados a temer a língua, de um modo geral. A nossa primeira relação com a língua foi uma relação de temor. Eu diria que esse temor nos colocou num lugar de distanciamento, como se a língua fosse algo externo a nós, e nós, falantes do português, disséssemos a nós mesmos que nós não sabemos português. Mas peraí, se eu falo português, e eu me comunico com você, e você me entende, eu digo, eu não sei falar. Como é que você não sabe falar se você fala? A primeira condição para questionar. Então, o nosso primeiro contato com a língua foi um contato um tanto amedrontador. Por quê? Porque nós sempre entendemos que a língua é ensino. E é muito interessante pensar na origem das palavras, da palavra ensino, porque ela vem de insígnia, quer dizer, colocar dentro. Colocar dentro da pessoa alguma coisa. Peraí, mas a função da linguagem, além de interiorizar, é exteriorizar. Educar. Ex-duco, pôr para fora também. Então, esse primeiro contato, que é o contato com o medo, que nós tivemos em relação à linguagem. Depois nós tivemos um segundo contato, que também serviu para criar certos traumas em relação ao aprendizado de língua portuguesa. O riso. Né? Quem nunca foi alvo de uma piadinha em razão de determinada conjugação verbal, em razão de determinada palavra proferida? Professor, diversas vezes eu ouço em sala, né? Professor, olha aqui o que ele falou, problema. Isso aí mesmo que você entendeu. Ou as pessoas, gente, o riso, não se esqueçam, o riso, já diria Bachelard, o riso é uma estratégia de correção social. O riso é uma forma de dizer a você, você não está na norma e eu preciso corrigir, eu preciso te colocar na norma novamente. E para te corrigir, para te colocar na norma, eu vou te transformar em algo risível. Eu vou te castigar pelo riso. Vira piada, né? Como se fosse engraçado. Então, a nossa experiência com a língua e com a linguagem, especificamente com a linguagem verbal, é uma experiência marcada por esses dois primeiros elementos. O medo e o riso. O medo de errar, e o professor quase sempre é aquele que se coloca num lugar de que corrige, né? Mas eu acredito que nós podemos entender língua sob outra perspectiva. Primeiro, nós podemos entender... Pode passar para mim, por favor. Vamos lá, vamos abrir o primeiro slide aqui. Eu quero começar agradecendo e dando as fontes, aqui citar as fontes. Boa parte da minha aula, ou se não quase toda ela, é extraída desse livro, do professor Marcos Banho, A Língua de Eulália, publicado pela editora Contexto. O Marcos fez um estudo interessantíssimo, ele construiu uma novela sociolinguística. Ele fez todo um estudo do que é sociolinguística, do que é a linguagem associada à sociedade. Como é que a sociedade verifica o fenômeno da variação da linguagem? Nenhuma língua é única. Pode passar, por favor? Pode ir para o próximo. Isso, primeira fala. A primeira fala é do William Labov. O Labov é um pesquisador muito interessante porque havia uma coisa nos Estados Unidos que era muito interessante no início do... a gente pode falar ali na Black English, no Black English Vernacular por volta de 1900, né?
e pouco. 1969, tá aí. Aí a publicação do estudo, mas os estudos são anteriores, né? Começou-se com uma história de que as crianças negras precisavam ir à escola, à pré-escola, para se socializar, porque elas não sabiam falar o inglês formal, o inglês tal qual é exigido pela norma padrão, pelos meios de circulação. Então, assim é que surge, inclusive, a ideia de pré-escola, com a ideia de que há algumas camadas populares que têm um jeito de falar e de interagir. Vocês já viram uma galera? Como é que uma galera anda assim? E aí? E aí, professor? Firmeza, mano? Esse grupo é socialmente rechaçado. E isso vem já desde a infância. Né? Esse grupo socialmente rechaçado, esse grupo socialmente posto à margem. E o Labov, então, inicia uma série de estudos para comprovar o quê? Não! A interação entre essas crianças negras da periferia dos Estados Unidos não é uma interação menor. Pelo contrário, ela é uma interação muito maior. Então, ela é tão mais forte que num inglês, sei lá, branco, vamos pensar num inglês padrão branco, more better than. Para o Black English, it's more better. It's more better. Mesma coisa. Melhor. More better than. More better. Muito pelo contrário. Eles tinham uma forma de linguagem muito mais interativa, muito mais viva. Quando um menino hoje de periferia olha para um outro, ou não de periferia, um jovem, um adolescente, olha, pode pá, isso mesmo. Então, a maior contribuição que os linguistas podem prestar hoje é varrer a ideia de que existem pessoas que são verbalmente deficientes. Pessoas que têm uma deficiência verbal, que não sabem falar. Já até perceberam que algumas pessoas, eu disse a vocês, medo e riso, dois sentimentos que predominam na nossa concepção de linguagem, que permeiam a nossa concepção de linguagem, né? Algumas pessoas, quando não sabem proferir determinadas palavras, o que elas fazem? Elas omitem. Elas silenciam parte da palavra. Já observaram? Você vai comer lá nos... É para pegar a rua de Paralelepípedo. De quê? Paralelepípedo. Fala. Isso aí, você entendeu? Quer dizer, existe esse sentimento do medo atrelado ao riso. E de nossa parte, ou se nós não rimos, julgamos grosseiro, risível e amedrontamos o outro, nós também, no mínimo, achamos essa pessoa uma fracassada. Porque ela não domina esse pensamento, ela não domina esse padrão de português formal. Agora, gente, nenhuma língua é homogênea. Esse mito da homogeneidade e de que todas as pessoas vão se comunicar dentro de um padrão é um mito. É óbvio que nós deveríamos educar as pessoas para conhecer todas as variantes possíveis. Qual é a função de um professor? É fazer com que o aluno seja um verdadeiro camaleão. O que é ser um verdadeiro camaleão dentro da língua? É você agir de acordo com a representação que você precisa criar naquele momento. Percebe? Você precisa criar uma imagem. E essa imagem você cria através da língua e da linguagem. É a língua e a linguagem que vão criar as suas... isso vai depender também dessa imagem, essa representação que você quer criar de si. E essa representação que você quer que o outro tenha de você está muito atrelada ao contexto. Né? Imaginem alguém que tenha... que vá procurar trabalho, e aí a importância de educar as pessoas para a norma padrão. Então,
boa tarde, você como se chama? Eu me chamo fulano de tal. Por que você se interessa por esse cargo? Qual seria o seu interesse? Em como você contribuiria com a nossa empresa e etc. Mano, o bagulho é o seguinte, lá em casa tá osso, tá ligado? Só minha mãe que tá dando um trampo, esse bagulho de pandemia aí, vixe, bagulho miou mesmo, ficou zoado, tá ligado? E aí, percebe que esse falante vai ser tratado como deficitário. Então, ensinar norma padrão é incluir as pessoas, é tornar as pessoas camaleões. Por outro lado, você não vai falar, querida, por favor, beija-me agora. Beija-me. Você vai falar, beija eu. Leva eu. Pega eu. Ah, não, chama eu. Sim, porque é a situação, é o contexto, é a interação, é a imagem. Então vamos varrer o mito da deficiência. E vamos criar a ideia de que todos devem ter acesso à norma padrão, mas para utilizá-la quando entenderem que devem. Compreendem? Pode passar para mim. Tá clara essa ideia? Eu acho que sim, né? Fico falando, tá claro, como se vocês pudessem me responder daí. Pode passar, por favor. Vamos ao próximo slide. Bom, e aí é muito interessante porque toda essa construção de linguagem, ela vai se dando a partir dos gêneros textuais. Essa variação que é a língua. Aí quando a gente fala em variação, né, tem um grande problema, a gente sempre pensa em região. Não, nós vamos ver que tem vários tipos de variação. Não é só de região para região. Mas essas variações, elas vão existir dentro da língua, dentro de textos, ou de gêneros textuais. O que são gêneros? São estruturas relativamente estáveis de enunciados, marcados pela esfera da utilização. Vamos gravar bem isso. Relativamente estáveis. Então existem cartas que são extremamente formais. Ilustríssimo senhor Gilson Costa, vimos por meio dessa reiterar nosso pedido de que compareça com urgência ao Departamento de Trânsito sob pena de... Ou... Isso é uma carta. Né? Ou eu posso mandar uma carta hoje, como nós fazemos, por exemplo, mais informalmente, com um e-mail. E aí? Beleza? Ou no WhatsApp. E aí, beleza? Meu... Venha mais rápido, chega aí. Estamos te esperando, tá? Tá. Falou. Então, existe a estrutura da carta, mas é uma estrutura relativamente estável, que é marcada pela esfera da utilização. Vejam que é o uso, o fator determinante das minhas escolhas. E a imagem que eu pretendo construir e a imagem que o leitor vai construir de mim. Na esfera dos gêneros. Agora, o que é muito interessante é que esses gêneros têm dois movimentos contraditórios. E eu preciso saber disso. Ele tem um movimento que é de identidade, de norma. Eu sei como inicio uma carta. Repetição, de norma, repetição, passado, regra. Eu sei que eu inicio uma carta por meio de eu tenho um protótipo de carta na minha cabeça culturalmente criado. Vejam as dificuldades dos adultos ou da minha geração em compreender a linguagem dos emoticons de vocês. Eu falo, gente, mas é isso que quer dizer isso? Como é que vocês entendem isso? Professor, você não está vendo aqui o olhinho piscando, a boquinha? Não, eu estou vendo meio parênteses, um ponto e um hífen. Não, professor, isso quer dizer que está paquerando, que está piscando. Então, existem dois movimentos contraditórios. Um de identidade, que é a norma, que é o padrão e que nós precisamos conhecer.
São esquemas, protótipos que nós carregamos. E precisamos ser conhecedores do máximo de gêneros possível. Porque o que é um falante, eu disse, ele é um camaleão na própria língua. Não posso chegar para minha namorada, repito, e dizer, conceda-me um ósculo. Não vai rolar. Ela fala, meu, dá um beijinho, amor. Enfim, então tem esse movimento contraditório que pede a norma, que pede que eu conheça a norma, passa para mim, por favor, mas existe também um movimento de diferença. Então a língua, notem, ela tem um passo adiante e um passo atrás quase sempre. Esse movimento de diferença, de futuro, de inovação, de deslocamento das regras, é nós. Não, por isso arrepiaria qualquer professor normativista de português. É nós. Depois você vai ter que falar nós é. É nós. Existe um movimento de inovação, de deslocamento das regras. E é esse movimento de deslocamento das regras que permite à língua caminhar. Porque senão nós estaríamos até hoje falando outrora, doravante, vós, vos conheceis. Gente, não... Percebe que devem existir os dois movimentos? Do contrário, a língua, ela fica estagnada, e nenhuma língua é estagnada em si. Então, existe esse primeiro movimento, que é do conhecimento do protótipo. Mas existe também o movimento de interferir no protótipo, que é o papel do falante. Quantas vezes nós criamos verdadeiros códigos e linguagens entre nós, amigos, parceiros, um olhar, um sinal, uma palavra. Eu já inventei um drink um dia, num estado não tão sóbrio assim, mas assim, chega, telúria. Por que telúria? Não sei, porque era telúria. Então, deve existir esse movimento de inovação, de deslocamento, porque cada realização é singular. Porque eu tenho de pôr ali na língua as minhas marcas de estilo individual. Olha eu aqui, ó. Estilo individual. Olha como eu fui batendo. Individual. Isso é maluco, né? Pensar que, então nós temos dois movimentos ali. Um que trabalha com o protótipo, com o modelo, e que é necessário conhecer. Mas eu também preciso impor a minha individualidade na língua. Eu preciso impor isso na linguagem, e isso vai surgindo nos gêneros textuais. Né? Pode passar, por favor. Então, entrando agora propriamente no tema da variação, a língua não é um elemento imutável e homogêneo. Ou seja, ela sofre mudanças e ela é heterogênea. Hetero, muitos. Ela existe, ela está sujeita a diferenças, mudanças de muitas sortes. E nós acreditamos assim, nós sulistas temos uma coisa que é horrorosa, centro-sulistas. Eu sou nordestino, né, mas já com um sotaque todo interiorizado. Nós acreditamos que a nossa língua é superior e que nós não temos sotaque. E aí você chega em Recife, abre a boca, as pessoas falam, tu é de São Paulo, né? Você chega lá, tu é de São Paulo, né? Aí você fala, mas como é que você sabe que eu sou de São Paulo? Nós acreditamos que nós não temos sotaque, que nós não temos marcas ou diferenças fonéticas. E diferenças fonéticas, pessoal, de modos de pronunciar. Vai chegar lá na Bahia e vai dizer que não é relação. É relação. É relação, é verdade. Olha só essa batida de D, é verdade? Verdade? E para nós aqui, verdade. Verdade? Verdade? Ou verdade? Lá no sul? Verdade, verdade mesmo.
Existem diferenças fonéticas enormes. Né? Essas diferenças fonéticas, imaginem que existem até fonemas e formas fonéticas que existem em algumas regiões e não existem em outras. Vamos pensar no carioca. Vocês, 2, 3. E no paulistano? Nós. Ou a gente. Meu, tipo muito zoado, tá ligado, velho? Ou, mano, o bagulho tá osso. As diferenças fonéticas são as diferenças sonoras e precisam ser aceitas e respeitadas. Ou respeitadas, como queiram. Pode passar para mim? Além de diferenças fonéticas, as diferenças lexicais. Palavras que existem em alguns lugares e que não circulam em outro. Se nós pensarmos em português do Brasil, o que nós chamamos de caipira, lá em português de Portugal, saloio. Caipira, matuto, jeca. Aí jeca a gente já vai depreciando, né? Aliás, tudo que foge ao centro, nós temos uma mania de criar a ideia de centros e periferias, que não necessariamente é uma ideia geográfica, mas é uma ideia que está inclusive na língua, né? Volta para mim, por favor, eu não encerrei aquela questão das diferenças de palavras. Vocês passaram aí. Que existem lá. Isso, lexicais, tá aí. É isso mesmo, lexicais. Então, por exemplo, eu me lembro de minha avó dizendo: oh, meu Deus do céu. E matou, foi. Vocês conhecem Que diabos é é sentimento de dó. É expressão da mais tenra, como eu poderia dizer a vocês, do mais tenro sentimentalismo. Ou então de espanto. Oxi. Mas rapaz, só no crato. Ou então, tu tá atucanado, bagual? Tu tá atucanado? Vocês conhecem atucanado? Não, nós não conhecemos atucanado. Aqui nós diríamos, você tá acelerado. Você tá zoado. Ou então, se fosse no Nordeste, tô aperreadinho. Avexadinho. Né? Lexicais, diferenças sintáticas no modo de falar. Estou indo, estou a ir. Vambora, mas eu? É engraçado, né? Não é engraçado. Tem que tirar essa ideia de que é engraçado. Aliás, a ideia é desconstruir o engraçado. Me desculpem. Nós falamos, vamos comigo? Vamos. Se nós olharmos lá para o Nordeste do Brasil ou para o Norte, vamos mais eu? É uma soma. É muito interessante, não é? Porque comigo já terceiriza, põe tudo para uma outra esfera. Vamos mais eu, é uma somatória. Vocês percebem que diz muito mais vamos mais eu do que vamos comigo? Pode passar, por favor. Sintáticas, lexicais, semânticas. Né? Algumas palavras que em determinado lugar significam tal coisa e em outro lugar significam outra. Pronto, durante uma conversa com um amigo conhecido recentemente, ele disse, vocês vão ter uma camisa de meia. Eu falei, meu Deus do céu, camisa de meia? Né? Camisa de meia, porque nós acreditamos que o sul, o sudeste são centro e o restante é periferia. Camisa de meia significa manga curta. Em algumas regiões do Brasil. Pode passar. Diferenças no uso da língua, né? Essas diferenças no uso da língua, volta um pouquinho, passei rápido demais. Essas diferenças no uso da língua também são muito interessantes, porque se você pegar em Portugal, e nós até fazemos isso quando queremos ser elegantes, ou a gente vê isso na novela da Globo, às vezes, para sofisticar a linguagem.
português não padrão, comum, cotidiano, nós dizemos, você janta comigo? Num português de Portugal é muito comum você olhar para a pessoa e falar a ela mesma. Então vamos dizer que a pessoa se chame Silvia. Silvia, você janta conosco? Ou a Silvia janta conosco? Você não, a Silvia. Gente, mas a Silvia está aqui do meu lado. Se a Silvia está aqui do meu lado, como é que eu falo? A Silvia janta conosco? Percebem que tem essas diferenças também no uso da língua? E isso torna para nós isso parece algo requintado, né? Porque, de novo, a ideia de centro e periferia. Existia até uma época em que, para ser professor de português no Brasil, deveria ter nascido em Portugal. Passa, por favor, vamos acelerar, porque eu estou com o meu tempo... 27 é o tempo passado, é isso? Ou restante? Restante, tá. Então, eu queria dizer a vocês que com o século XX, a crescente industrialização de São Paulo, Rio e depois Minas Gerais passaram a criar a ideia de que as variedades de outras regiões, como a nordestina, regiões social, econômica, social e economicamente desprestigiadas, eram também consideradas, no melhor dos casos, engraçadas. Vejam quantos filmes brincam com isso. Se nós olharmos para o repertório da nossa cultura, né, como isso está inserido, e como nós vamos ver que no Enem existem questões justamente discutindo isso, desconstruindo esse preconceito de que o que é nordestino, o que não é paulista, o que não é do Rio, São Paulo ou de Belo Horizonte é pitoresco, é grosseiro, é engraçado, é exótico, é excêntrico do ponto de vista da linguagem. Não, é linguagem, é força viva. São os dois movimentos que eu disse a vocês, de que eu falei a vocês. Pode passar, por favor. Estou acelerando um pouco, né? E aí é muito importante perceber que ao lado das variações geográficas, existem as variações de gênero. É inegável que a linguagem do futebol, que muitas vezes está atrelado, hoje não mais tanto, talvez esteja até sendo aqui machista, não sei se for, peço desculpas, mas a linguagem do futebol, ela é toda uma linguagem sensualizada. Enfiou lá no fundo, socou no meio, passou pelo meio das pernas. E a gente espera sempre, e é isso que nós precisamos desconstruir, a linguagem atrelada ao gênero feminino como uma linguagem delicada, como algo sutil, leve, quase blasé. E dos meninos, e dos grupos LGBT? LGBTQ+. Né? As gírias da linguagem, nós estamos falando em gênero, né? Mas vamos pensar nessa coisa da força da linguagem masculina. É isso mesmo. Da hora. Mano, poucas. Por outro lado, o que se espera? Você poderia olhar essa questão para mim? Gente, vamos romper com esse paradigma. Existem as variações, as variedades de gênero, variedades socioeconômicas. São visíveis. Para quem trabalha com pessoas de classes mais favorecidas e de camadas desfavorecidas socialmente, a gente nota que é visível a maneira como fala. O que é para fazer aqui mesmo, professor? Pode crer, isso mesmo. Valeu, da hora. Professor, eu não entendi o exercício 3. E aí a gente começa a associar a fala ao indivíduo, ao engraçado, ao marginalizado, ao estranho. Etárias, galera. Galera, olha só, eu tentando ser moderno. O meu moderno é galera.
Galera já deve ser super ultrapassado para vocês. Houve uma época em que os jovens usavam muito roots, super roots. Houve uma época em que se usava broto. Chuchuca. Pichula. Né? Quando um ator ou alguém era muito bonito, eu me lembro que antigamente se dizia que era o quê? Etária quer dizer de idade, tá? Não falei, mas para quem não souber, me parece meio óbvio. Mas é como um ator, uma figura muito bonita do cinema era um pão. Imagine hoje você chegar para alguém e falar, você é um pão. Você vai dizer o quê? Né? E nós precisamos entender que tem essas variações de gênero. Aliás, a linguagem, voltando nessa questão do gênero, né? A linguagem LGBTQ+, ela é muito marcada. É mona, racha, né? A louca. Etárias de nível de instrução. Se eu chegasse aqui para vocês como conferencista ou apresentando um trabalho, certamente a minha linguagem seria outra. Eu começaria dizendo, sabe-se que a linguagem não é um instrumento, a língua não é um instrumento homogêneo. A prefiguração ou a virtualização deste elemento ocorre especialmente em razão de julgamentos construídos em torno da ideia de centro e periferia, conforme aponta William Labov. Vocês diriam, puxa vida, para não falar outro pu. Etárias de nível de instruções urbanas e rurais. Tem que dar uma chunchada. Eu falo, dá uma chunchada? Primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio me perguntando, tem que dar uma chunchada. Dar uma chunchada é apertar alguma coisa até que saia o líquido, espremer. Isso é rural. E no urbano? Meu, é 13. Muito louco. Fala, moleque. O que pega, moleque? Pode passar. Então, não vamos pensar então no português não padrão. Eu diria que entre eles, o português padrão e o não padrão, existem muito mais aproximações do que distanciamentos. Mas dando uma corrida aqui, a gente vai pensar então que o português não padrão, ele é natural. Já viram criança? Você fala, filho, comeu, daqui a pouco ele fala, eu fazeu. Porque ele vai naturalmente aprendendo. O português padrão, ele é artificial, porque você precisa ser ensinado, quer dizer, alguma coisa que é posta dentro de você. O português não padrão é transmitido, o português padrão é adquirido e o lugar privilegiado é a escola. O português não padrão é funcional. É isso mesmo? Isso mesmo, pode pá. O português padrão é redundante. Quando eu falo com vocês que é redundante, meu Deus, imaginem, eu digo a vocês, as velhas flores amarelas, o exemplo não é meu, é do Marcos também, morreram. Olha isso, uma marca de plural, outra marca de plural, outra marca de plural, outra marca de plural, outra marca de plural. Agora, se nós pensarmos em termos de inglês, olha só, the old yellow flowers. Tá. Quantas marcas de plural foram postas aqui no inglês? Aqui eu não tenho marca de plural, aqui eu não tenho marca de plural, aqui eu não tenho marca de plural, somente flowers, somente flores. E aí nós achamos lindíssimo que o inglês é o idioma mundial, mas olha só, no inglês
Uma marca de plural bastou. Pode passar para... aliás, não passa não, vamos só pensar um pouco mais nessa coisa de estigmatizar e marginalizar o português não padrão, o português não padrão, e esquecer que ele tem essas tendências livres que fazem com que as línguas caminhem. Aliás, a palavra padrão, não à toa, o termo padrão vai dar origem a patrono. Ou, para nós, a patrão. Sim, o português padrão é o português do patrão. Nós diríamos em outras palavras, né? Falado pelas classes dominadas, falado pelas classes dominantes. Pode passar, por gentileza. Pode passar, por gentileza. Eu quero chegar a uma atividade. Bom, e aí assim, eu queria só mostrar a vocês um único caso, antes de ir para os exercícios, de ruptura com essa ideia de língua unificada, homogênea. O português é uma língua que vem do latim, né? E como língua neolatina, observem, latim, igreja, eclésia, francês, église, espanhol, iglesia, português, igreja. O L se transformou em R. Olha só, nas outras línguas ele se manteve L. Eclésia, église, iglesia, igreja. Praia, plaga, latim. Francês, plage. Espanhol, playa. Português, praia. Professor, isso serve para mostrar o quê? Que L e R sempre foram sons que se confundiram ao longo da nossa história. Portanto, não se assustem com Cláudia, com Creide, nem com chicrete. Por que vocês não devem se assustar? Porque a troca de L por R é um fenômeno que ocorreu especificamente no português. Não se deu no espanhol, não se deu no francês, mas se deu no latim. Veio do latim para o francês, para o espanhol, e chega ao português como R. Ah, nós somos então mais chucros? Não! Camões, por exemplo, escrevia frecha, pruma, inglês. E hoje, eu disse, nós amedrontamos e tornamos risível alguém que fala inglês. Passa, por favor. E nós vamos passar já bastante coisa. Pode passar esse aqui. Já vamos a uma primeira questão, ok? Que já lida com esse uso da língua, e muitas vezes as pessoas fazem questão de dominar o português padrão como forma de reduzir ou de colocar o outro abaixo. Aí nós temos uma questão do Enem do ano passado, Enem 2019, uma questão do texto do João Guimarães Rosa, famigerado. Famigerado, gente, é aquele que é famoso, é conhecido. Mas ele não é conhecido porque fez algo glorificante, ele é conhecido porque ele é perigoso. Famigerado. E numa região do sertão mineiro, um tal funcionáriozinho do governo, um belo dia, chegou para Damásio. Quem dele? Gente, Damásio. Damásio era o homem mais conhecido do sertão, mais perigoso, mais famigerado. Chegou para Damásio e falou: o senhor não passa de um famigerado. Ah, rapaz, Damásio não sabia o que era aquela palavra. E ele foi atrás de um homem que tivesse o livro das palavras, o dicionário. Porque se aquilo fosse ofensa, farsança, está o funcionáriozinho do governo ia se ver com Damásio.
E quem é o homem mais sabido ali da região? É o dono da botica, é o dono da farmácia. E aí, Damásio chega e diz: Vormicê, agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é. Faz-me gerado, Falmis Geraldo, família Geraldo. Vocês já perceberam que as pessoas vão tentando várias pronúncias e aí, a certa altura, elas dizem, você entendeu? Falmil Geraldo, faz-me Geraldo, família Geraldo, família Gerado. Famigerado? Você chega para o homem lá e diz, o da botica, o farmacêutico, o homem que tem o livro das palavras, o dicionário, famigerado, é inóxio, é célebre, notório, notável. Gente, o farmacêutico está morrendo de medo, está se utilizando da linguagem padrão mais elaborada, quase erudita, para ganhar tempo e acalmar a fúria de Damásio. É célebre, notório, notável. Vorme, diz Damásio. Essa fala eu adoro, é um dos meus trechos favoritos da obra do Guimarães. Vormicê, mas não veja em minha grossaria no não entender. Mas me diga, é desaforado? É caçoável? É de arrenegar? Farsança? Nome de ofensa? Fala, escolhe uma dessas, por favor, e me diga o que quer dizer. Vilta nenhuma, o farmacêutico ganhando mais tempo, o dono da botica ganhando mais tempo. Vilta nenhuma, nenhum doesto, são expressões neutras de outros usos. Damásio perde a paciência. Pois e o que é em fala de pobre? Linguagem de em dia de semana. Gente, por que linguagem de em dia? Olha, linguagem de em dia de semana. A linguagem que o Damásio ouve fora a linguagem do dia de semana, do dia a dia, porque a linguagem que se ouve fora do dia de semana é a linguagem da missa, que pouco se entende, que mistura latim com português. Famigerado bem é importante, que merece louvor, respeito. Pode passar a questão agora. Vejam só o que o Enem pede. Nesse texto, a associação de vocábulos de língua portuguesa a determinados dias da semana. Ele fala que ele quer a linguagem de determinados dias da semana. Linguagem de em dia de semana, não é a linguagem de final de semana? Remete ao local de origem? Quando o Damásio diz, eu quero na linguagem de em dia de semana, está ligado ao local de origem de Damásio? Ao estado emocional dos interlocutores? Quando ele diz, eu quero em linguagem de em dia de semana, ao grau de coloquialidade da comunicação? Ao nível de intimidade entre os interlocutores ou ao conhecimento compartilhado na comunicação? Gente, quando ele diz, eu quero em linguagem de em dia de semana, ele está dizendo que ele quer um grau de coloquialidade na comunicação. Isso é evidente. E não tem dúvida em relação a isso, né? Dá para resolver essa questão pensando naquilo tudo que nós falamos do português padrão e não padrão? Dá! Pode passar, por favor. Vamos a mais uma. Aqui. Vejam só, Enem. A utilização de determinadas variedades linguísticas em campanhas educativas
tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. No caso desse texto, então, adequa-se uma variedade linguística para atingir-se um público. Certo? Vamos ver a campanha? Seu organismo já está acostumado com açúcar e está difícil largar? O ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. Seu organismo já está acostumado com açúcar e está difícil largar? Será que é largar mesmo o açúcar? Eu estou segurando o açúcar? Não. O ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. Aí a repetição. O ideal é ir se acostumando, o ideal é acostumar-se, é ir se acostumando, percebe? Existem aqui elementos de adequação a um público, que eu visualizo, aqui tem uma imagem por trás, de um público de classe média. No caso desse texto, identifica-se a estratégia pelo discurso formal da língua portuguesa. Largar aí é formal? Ir se acostumando? E está difícil largar? O ideal é ir se acostumando com cada vez menos açúcar? E olha só, aos poucos, com cada vez menos, vocês percebem que se aos poucos é com cada vez menos? O discurso formal, então, se eu digo aos poucos, já é cada vez menos. E largar também não faz sentido. Registro padrão próprio da língua escrita. Não, porque olha essa repetição de açúcar e aos poucos, cada vez menos. Seleção lexical, essa é absurda, é aquela que você olha e diz tchau. Seleção lexical restrita à esfera da medicina. O médico olha para você e diz, você precisa largar o açúcar aos poucos, cada vez menos. O que vocês pensam disso? Não. Fidelidade ao jargão da linguagem publicitária. Fidelidade ao jargão da linguagem publicitária. Essa aqui é aquela alternativa em que você fica... O aluno não sabe o que é jargão e linguagem publicitária. Linguagem publicitária lida com duplo sentido, apelo sonoro, polissemia, nós vamos ter uma aula para tratar disso. Não há uma fidelidade. Não há termos que brincam aí, do tipo, tomou o Doril, a dor sumiu. Uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Pronto, resolvemos. Não é uma linguagem formal, porque se eu me acostumo, se é cada vez menos, é aos poucos, e aí eu tenho um açúcar repetitivo. Não há uma seleção lexical restrita ao universo da medicina, não tem os elementos do jargão próprio da linguagem típicos da linguagem publicitária, e aí eu tenho marcas linguísticas da oralidade, aos poucos, com cada vez menos. Se aos poucos, é cada vez menos. Puxa vida. Largar o açúcar. Larga a bebida. Não é largar a bebida, né? Larga o cigarro. Enfim, próxima questão. Nós temos aí... Essa questão eu acho bem interessante, porque muita gente, como eu disse a vocês, associa linguagem oral a Nordeste. E aqui no Sul nós também falamos, você vai? Vou. Certeza? Certeza. O que você vai fazer? Vou pegar. O que você está fazendo? Comendo. Quem está indo? Onde você está indo? Tô indo no supermercado.
Agora, nós não aceitamos o quando. Quando, né? Paulistano, quando é bacana. Quando? Fora de São Paulo, quando é bastante comum de se ouvir. Quando? E outra coisa que nós não aceitamos aqui em São Paulo, né? É quis. Quis como plural. Quis. Nós... Quis menino danado. Olha onde está o plural. O plural está no pronome que. Para nós isso é inconcebível. Que coisa é essa? Para nós, quais coisas são essas? Né? Irerê é uma ave. Né? Eu tinha até pesquisado e acabei me esquecendo, mas pouco nos importa. Tá? Meu passarinho do sertão do Cariri. Irerê, meu companheiro. Cadê Viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Ai, triste sorte a do violeiro cantador. Ah, sem a viola em que cantava o seu amor. Ah, seu assobio é a tua flauta de irerê. Que tua flauta do sertão quando assobia, ah, a gente sofre sem querer. Ah, teu canto chega lá no fundo do sertão. Ah, como uma brisa amolecendo o coração. Ah, irerê, solta o teu canto. Canta mais. Para lembrar o Cariri. Pode passar? Lembrem-se de que eu disse a vocês de que essa ideia de que falou, pegou, é uma ideia de que é só no sertão, é um preconceito linguístico. Nós também falamos, você vai, vou. Nós também falamos também. Às vezes, também. Aqui no Centro-Sul. Nesses verbos, há uma exaltação ao sertão do Cariri, em ambientação linguisticamente apoiada em referência ao conjunto da fauna nordestina, exploração de instrumentos musicais eruditos, predomínios de regionalismos lexicais nordestinos. Essa foi a alternativa que a maioria marcou. Gente, só que falou. E eu tenho que observar nos verbos. E os verbos que são falou, cantou, não são somente lá que ocorrem. Eles estão ligados à variedade popular da língua portuguesa no Brasil inteiro. Era isso que eu tinha a dizer a vocês. Vocês ficam daqui a pouco com a aula de citologia. Acabou. Um grande abraço, até a próxima terça-feira.